Padre Pio é uma figura admirável, especialmente por sua dedicação ao sacramento da confissão. Imagine o impacto de um sacerdote que passava horas e horas, todos os dias, ouvindo as almas arrependidas e trazendo-as de volta ao caminho da reconciliação com Deus. A confissão era o centro de sua vida, um instrumento poderoso de conversão. Para ele, esse sacramento não era apenas uma formalidade, mas uma verdadeira ponte para a santidade. E, afinal, quem não se sentiria tocado ao ver um sacerdote tão profundamente dedicado à missão de resgatar as almas perdidas? Durante suas confissões, Padre Pio não se limitava a ouvir. Ele enxergava o coração de cada penitente, usando seus dons espirituais para guiar a alma em busca de redenção. Não se tratava apenas de confessar os pecados, mas de buscar uma transformação profunda. A cada confissão, ele oferecia não só o perdão, mas uma oportunidade de conversão, de um novo começo. Imagine-se saindo de uma confissão assim, leve, como se um peso gigantesco tivesse sido removido de seus ombros. O que muitas pessoas não percebem é que a confissão tem um poder transformador. Ela não apenas limpa a alma, mas também prepara o coração para trilhar um caminho de santidade. Padre Pio acreditava que essa prática regular nos aproximava de Deus, restaurando nossa conexão espiritual. E se pararmos para refletir, faz sentido, não é? À medida que deixamos para trás nossos erros e falhas, damos espaço para o divino agir em nós. E o que dizer daqueles que confessaram com Padre Pio e testemunharam milagres em suas vidas? Relatos de pessoas que experimentaram uma paz que nunca tinham sentido antes, que encontraram respostas para seus dilemas e que até mesmo viram suas vidas mudarem radicalmente após uma simples confissão. Não seria incrível viver uma experiência transformadora como essa? Desde jovem, Padre Pio demonstrou um profundo desejo de servir a Deus. Sua vocação para o sacerdócio era inegável, e logo se tornou claro que ele tinha um papel especial a desempenhar na Igreja. Seu chamado ia muito além das missas e orações comuns. Ele foi atraído pelo confessionário, onde acreditava que poderia fazer a maior diferença. Um sacerdote pode guiar muitos, mas no confessionário, ele está frente a frente com a alma de cada indivíduo. A confissão se tornou rapidamente o centro de seu sacerdócio. Padre Pio não via esse sacramento como uma simples prática religiosa, mas como uma missão. Ele sabia que, ali, tinha a oportunidade de salvar almas de uma vida de pecado e desespero. Cada confissão era uma batalha espiritual, e ele estava preparado para ajudar os fiéis a enfrentarem suas lutas mais profundas. Imagine só a responsabilidade de estar ali, oferecendo o perdão de Deus em cada palavra. O que mais impressiona na vocação de Padre Pio é a intensidade com que ele se dedicou a ela. Muitos sacerdotes passam uma parte de seu tempo no confessionário, mas poucos dedicam a ele quase todas as suas horas, como fez Padre Pio. Ele entendia que, ao ouvir os pecados e oferecer conselhos, estava desempenhando um papel vital no processo de conversão e reconciliação. Ele era, sem dúvida, um soldado na linha de frente da batalha espiritual. E essa dedicação ao sacramento da reconciliação nos leva a refletir sobre o quão importante é essa prática em nossa própria vida. Não seria interessante pensarmos em como podemos nos reconectar com Deus através da confissão, assim como o Padre Pio fez ao longo de sua vida sacerdotal? Padre Pio dedicava longas horas ao confessionário, muitas vezes sem descanso. O que movia esse sacerdote a passar tanto tempo ali, ouvindo pecados, aconselhando e oferecendo a reconciliação? Era sua profunda compreensão do quanto esse sacramento era vital para a alma dos penitentes. Ele sabia que, por meio da confissão, os fiéis não apenas recebiam o perdão, mas se abriam para uma vida nova, uma vida guiada pela santidade. Em um mundo tão ocupado, às vezes esquecemos da importância de dedicar tempo ao que realmente importa. Padre Pio, porém, tinha uma clareza rara sobre suas prioridades. Para ele, cada alma arrependida que se aproximava do confessionário era uma oportunidade de ajudar no caminho para a santidade. Isso nos faz pensar, quantas vezes dedicamos tempo suficiente para refletir sobre nossos próprios erros e buscar uma verdadeira reconciliação com Deus? As filas para confessar com Padre Pio eram longas, muitas vezes de horas ou até dias. Mas isso não o impedia de atender a todos com a mesma dedicação. Ele sabia que cada penitente carregava consigo não apenas seus pecados, mas suas dores, medos e esperanças.
E ele se esforçava para oferecer palavras que trouxessem alívio e esperança. Não era apenas uma questão de confessar, mas de encontrar paz, algo que todos nós buscamos em nossas vidas. Ao pensar nisso, você já refletiu sobre o que poderia ganhar ao dedicar mais tempo à sua própria reconciliação espiritual? O que Padre Pio nos ensina é que, ao buscar o perdão, encontramos não apenas a paz com Deus, mas também uma renovação interna que nos ajuda a viver de forma mais plena e conectada. Padre Pio era mais do que um simples confessor. Ele possuía dons espirituais que tornavam suas confissões únicas. Um dos mais notáveis era o dom da leitura de almas. Imagine chegar para confessar seus pecados e perceber que o sacerdote à sua frente conhece, com detalhes, não apenas o que você disse, mas também o que você não teve coragem de revelar. Esse era Padre Pio, um homem capaz de ler o coração humano com uma profundidade impressionante. Esses dons, longe de causar medo, serviam para trazer os penitentes ainda mais próximos de uma conversão verdadeira. Muitos testemunharam como, ao confessar com ele, sentiam-se completamente expostos, mas também completamente amados. Padre Pio usava esse dom não para julgar, mas para guiar, oferecendo o conselho certo, na hora certa. Ele entendia que a confissão era o primeiro passo para a santidade, e seus dons espirituais permitiam que ele ajudasse de forma ainda mais profunda. É interessante refletir sobre como os dons espirituais de Padre Pio podem nos ensinar a sermos mais sensíveis às necessidades dos outros. Mesmo que não tenhamos a capacidade de ler almas, podemos aprender a ouvir com mais atenção, a observar com mais empatia e a oferecer palavras que realmente façam diferença. Afinal, a confissão é, em seu cerne, um momento de partilha, de abrir o coração e receber o perdão. E ao considerar essa habilidade extraordinária, também nos faz pensar, como podemos nos abrir mais, não apenas para os outros, mas para Deus? A confissão é um canal direto para essa abertura. E com ela, vem uma transformação que vai além do que as palavras podem descrever. O que diferenciava uma confissão com o Padre Pio era o impacto profundo que ela causava na vida dos penitentes. Muitos testemunharam que suas vidas mudaram completamente após uma confissão com ele. Não se tratava apenas de confessar e ir embora, mas de uma transformação espiritual genuína. Um encontro com o Padre Pio era um convite à conversão, à mudança de vida, algo que ecoava muito além das paredes do confessionário. Algumas pessoas relataram que sentiram uma paz indescritível após se confessarem com ele, enquanto outras contaram que ele as ajudou a entender os verdadeiros motivos por trás de seus pecados. Isso nos faz pensar em como uma confissão bem feita pode impactar não apenas o presente, mas também o futuro. Não é apenas sobre se reconciliar com Deus, mas sobre usar esse momento como um trampolim para uma vida nova, livre dos antigos erros. Padre Pio sabia que a confissão era mais do que um ritual. Era um encontro com a graça de Deus. E ele queria que cada penitente saísse do confessionário com um coração renovado. Para muitos, isso significou uma conversão completa, um redirecionamento de suas vidas. Imagine o poder de uma confissão que não apenas limpa a alma, mas também redefine o propósito de vida de alguém. Não é algo que todos nós, de alguma forma, buscamos? E você, já parou para pensar no que a confissão poderia fazer por você? Ao olhar para as vidas transformadas pelos encontros com o Padre Pio, percebemos que o verdadeiro poder da confissão está em sua capacidade de nos dar uma nova chance de sermos melhores, mais próximos de Deus e mais conectados com nosso propósito. A confissão ocupa um lugar central na doutrina católica, e Padre Pio era um defensor fervoroso desse sacramento. Ele entendia, como poucos, que a confissão é um meio poderoso de purificação e crescimento espiritual. Quando confessamos nossos pecados, abrimos as portas da nossa alma para a graça de Deus. Isso nos fortalece e nos prepara para os desafios da vida. E, convenhamos, quem não precisa de um reforço espiritual para enfrentar as batalhas diárias? O que muitas vezes esquecemos é que a confissão regular é recomendada pela Igreja como uma prática espiritual essencial. Padre Pio não se cansava de encorajar os fiéis a frequentarem o confessionário, pois ele sabia que essa era uma maneira eficaz de manter a alma pura e forte diante das tentações. Assim como cuidamos do corpo com uma boa alimentação e exercícios, devemos cuidar da alma com o sacramento da reconciliação.
A doutrina católica nos ensina que, ao confessarmos, somos absolvidos de nossos pecados, mas também somos convidados a uma conversão contínua. Padre Pio acreditava profundamente nisso e fazia questão de lembrar a todos que a confissão não era um ponto final, mas o começo de uma jornada rumo à santidade. E essa é uma lição que podemos aplicar em nossa vida: cada confissão é uma chance de recomeçar. E talvez essa seja a maior mensagem que podemos tirar daqui: a confissão é um presente, uma ferramenta que nos ajuda a nos aproximar de Deus e a nos tornarmos pessoas melhores. Não é apenas um dever, mas uma oportunidade de transformação. Uma oportunidade que, como vemos no exemplo de Padre Pio, pode mudar vidas. Para Padre Pio, a confissão era uma arma poderosa no combate ao pecado. Ele via o pecado como um inimigo que precisava ser enfrentado de frente, sem hesitação. E o confessionário era o campo de batalha onde essa luta acontecia. Cada confissão era uma oportunidade de libertar a alma das garras do pecado e colocá-la de volta no caminho da graça divina. Era uma verdadeira batalha espiritual, e Padre Pio estava sempre pronto para lutar ao lado dos fiéis. Ele sabia que o pecado tinha uma força devastadora na vida das pessoas, mas também sabia que o poder da confissão era maior. Ao confessar, não apenas nos livramos da culpa, mas também recebemos a graça de Deus, que nos fortalece para resistir às tentações futuras. Padre Pio nunca subestimava o perigo do pecado, mas ele também nunca subestimava o poder do perdão. Ele via o confessionário como uma fortaleza de proteção contra as armadilhas do mal. O que podemos aprender com isso é que a confissão é uma arma espiritual que todos temos à nossa disposição. Padre Pio nos lembra que, ao confessarmos nossos pecados, estamos nos armando para enfrentar as tentações e desafios da vida com mais força e clareza. E, assim como ele fazia no confessionário, podemos nos preparar para essa batalha com coragem e fé. Afinal, quem não precisa de um reforço extra quando se trata de enfrentar as dificuldades da vida? E ao pensar nessa metáfora de combate, surge uma reflexão: será que estamos usando todas as armas espirituais à nossa disposição? A confissão é uma delas, e como nos ensina a vida de Padre Pio, ela é uma das mais poderosas. Padre Pio acreditava que o caminho para a santidade passava, inevitavelmente, pelo confessionário. Ele via a confissão como uma ferramenta indispensável para a transformação espiritual. Cada vez que alguém confessava seus pecados, ele estava dando um passo em direção à santidade. Padre Pio sabia que, ao se reconciliar com Deus, a alma ficava mais leve, mais pura, e mais aberta à ação divina. A confissão, para ele, não era apenas uma questão de arrependimento, mas de crescimento. A cada confissão, o penitente se tornava um pouco mais forte, um pouco mais próximo de Deus. E, para aqueles que buscavam a santidade, Padre Pio sempre aconselhava a prática regular da confissão. Ele entendia que, assim como precisamos limpar o corpo diariamente, a alma também precisa ser purificada de tempos em tempos. Ao refletir sobre isso, podemos ver que a confissão é mais do que um ato isolado. É parte de um processo contínuo de santificação. Para aqueles que desejam seguir um caminho de virtude, a confissão regular é essencial. E o exemplo de Padre Pio nos mostra que, com humildade e constância, podemos nos aproximar cada vez mais de Deus. Essa busca pela santidade, como nos ensina Padre Pio, é um esforço diário, uma caminhada que exige dedicação. Mas, com a confissão como aliada, essa jornada se torna mais leve, mais clara e mais direcionada. A vida de Padre Pio é um exemplo vivo do que significa ser um confessor fiel. Ele não apenas falava sobre a importância da confissão, ele vivia essa realidade todos os dias. Seu compromisso com o sacramento da reconciliação era inabalável. Ele passou incontáveis horas no confessionário, ouvindo as dores e as lutas dos fiéis, e oferecendo o perdão de Deus a todos que buscavam. Seu exemplo continua a inspirar não apenas sacerdotes, mas também todos aqueles que procuram a santidade. O testemunho de vida de Padre Pio nos mostra que a confissão é mais do que um ato pessoal, é um ato de amor. Ao confessar, ele não apenas limpava a alma dos penitentes, mas também os guiava no caminho para Deus. E isso é algo que todos nós podemos aprender com ele. Não basta confessar e continuar como antes. A confissão nos chama a uma mudança real, a uma conversão verdadeira.
Padre Pio também nos ensina que o caminho da santidade não é fácil, mas é possível. Ele enfrentou muitas lutas, tanto físicas quanto espirituais, mas nunca abandonou sua missão de confessor. E, por isso, continua a ser um exemplo de fé e perseverança para todos nós. Seu testemunho é um lembrete de que, com a graça de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. E talvez a lição mais importante que podemos tirar da vida de Padre Pio é que a santidade não é reservada para alguns poucos. Todos nós somos chamados a ser santos, e a confissão é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição para trilhar esse caminho. O legado espiritual de Padre Pio é vasto, mas talvez o mais impactante seja seu exemplo como confessor. Ele dedicou sua vida ao sacramento da reconciliação, mostrando ao mundo o poder transformador da confissão. Mesmo após sua morte, sua influência continua a ser sentida. Muitos fiéis ainda são inspirados por sua vida e procuram o sacramento da confissão como um meio de transformação espiritual. Afinal, quem não deseja se reconciliar com Deus e trilhar o caminho da santidade? Sua vida nos chama a valorizar a confissão como uma prática regular. Padre Pio sabia que a confissão não era apenas para os momentos de grandes falhas, mas para nos mantermos espiritualmente saudáveis. Assim como vamos ao médico para cuidar do corpo, devemos ir ao confessionário para cuidar da alma. E, ao fazermos isso, estamos seguindo o exemplo desse grande santo que tanto amou o sacramento da reconciliação. E, ao olhar para o legado de Padre Pio, somos desafiados a refletir sobre nossa própria relação com a confissão. Será que estamos aproveitando ao máximo essa oportunidade de nos reconciliar com Deus? O que podemos aprender com o exemplo de Padre Pio que nos ajude a melhorar nossa vida espiritual? Essas são perguntas que cada um de nós deve se fazer. Se você se sentiu inspirado por essa história, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre figuras tão extraordinárias como Padre Pio. Afinal, o caminho para a santidade é uma jornada que podemos trilhar juntos.